sempre fomos dados em casa a livros, porque meu pai e a minha mãe sempre estimularam muito. E o meu pai tinha uma impressora, que naquela época era uma tipografia, uma gráfica e tipografia. E ainda não existiam as editoras, grandes editoras nem nada. Então ele também era muito ligado a tudo que era impresso. E acho que isso me aproximou um pouco mais dos livros. Nós tínhamos todas as coleções em casa, embora na época até algumas fossem censuradas, tipo Monteiro Lobato. Mas nós tínhamos em casa, porque um dia aquela censura ia findar e aí nós já sabíamos quem era Monteiro Lobato. Então eu acho que isso me encaminhou muito, eu sempre gostei de livros, sempre fui muito dado. E o colégio que eu também estudei, também os dois colégios foram importantes, porque um era o Jacobina, que eu fiz o primário, e eles também estimulavam, tinha uma biblioteca muito grande já, aquele salão todo da frente do prédio do Jacobina era uma biblioteca, e depois fiz o Notre Dame, o colégio Notre Dame. Tratava de arranjar emprego, foi isso mesmo. Eu tinha duas tias que já eram bibliotecárias, a tia, aí acho que foram elas também que me disseram para fazer. Isso foi assim. Aí eu consegui alguma colocação no mercado. Bom, eu sou de origem russa, né? Nascida no leste europeu. E a guerra nos surpreendeu, meus pais foram levados para meu pai como prisioneiro, né, pelos alemães em 43, e minha primeira infância foi num campo de trabalhos forçados na Alemanha. Foi um tempo muito difícil, de privações de todos os tipos. Quando a guerra terminou, um soldado apareceu assim uma divisão, era um italiano, e ele trazia em mãos, eu nunca tinha tido um livro, eu nunca tinha tido um brinquedo, imagina se não tinha nem comida, quanto mais livro. E ele estava com as mãos em mãos, ele trazia um livro em escrita gótica alemã, Os Contos de Grimm. Aquilo, sem capa, não havia capa. Eu tenho esse livro guardado. Ele deu para minha irmã e para mim. Então, aquele primeiro contato com o objeto encantado, eu lia já alemão, foi uma coisa realmente que mudou muito minha vida. Muito minha vida. Então, ver que eu poderia ter uma possibilidade, através da leitura, entrar em outro mundo, um mundo encantado, né? Que eu não tinha. É um mundo que eu não conhecia. Então, depois que nós optamos por Brasil, por vários países abriram, nós chegamos ao Brasil no final de 49 e ficamos num lugar que agora é memória do imigrante, a Ilha das Flores. É um trabalho muito bonito da UERJ com a Marinha. E ficamos lá aguardando até meu pai conseguir um trabalho. Então, o começo foi muito difícil, porque nós não tínhamos nada, nem língua, nem nada, nem comida. Então foram trabalhos. Minha mãe, por exemplo, é arquiteta, né? Eu vou mostrar depois uns trabalhos que ela tornou-se depois artista plástica, da Academia de Belas Artes, como membro. E meu pai é engenheiro, mas nenhum diploma de nenhum dos dois foi revalidado aqui, porque não havia condição de conseguir o original. Então a mamãe trabalhou na parte de bordados que ela fazia, e meu pai foi trabalhar no Arsenal da Marinha, trabalhava como engenheiro e ganhava praticamente como operário, nunca se queixou. Então, meu trabalho, eu consegui uma bolsa de estudos. A minha primeira cidade foi Niterói, que eu tenho um carinho muito grande por Niterói, e depois Rio. Então, eu sempre busquei onde eu poderia, algum curso, algum livro, alguma coisa, e meus pais sempre incentivando muito para a leitura, né?
para a leitura. Então eu via um livrinho, alguma coisa já ficava. O meu interesse desde criança era ser médica. Via aqueles filmes do Dr. Kildare e Ben Case na televisão preto e branco, né? Não sei se vocês lembram, não é do tempo de vocês, mas minha paixão era médica. Meu pai era livreiro, trabalhava na livraria Editora Guanabara, junto com Delta La Russe, na Rua do Ouvidor. Não sei se vocês têm conhecimento. E eu, quando era carnaval, ia com meu pai, minha mãe, dar uma olhada, ver se a livraria estava bem ou não. Pegávamos um bonde de Vila Isabel até a cidade, saltávamos no Rio Branco, aqueles blocos, e eu entrava na livraria Guanabara. Eu passeava, corria entre os livros e nunca pensei na minha vida que eu iria trabalhar com biblioteconomia. Passado esse tempo, meu pai ficou doente, ele além de livreiro era sócio da livraria Editora Guanabara, Delta La Russe. Eu fui obrigada, de uma certa forma, a correr com o meu estudo, por ser a mais nova de uma família de 8, eu sou a mais nova. Então eu fui fazer Instituto de Educação. Entrei para ser do Instituto de Educação, era o sonho dos pais naquela época. A mulher professora pelo Instituto de Educação e o filho militar. Meu pai, meu irmão, já faleceu aos 52 anos, foi militar e depois da Mulheres Negras e saiu para trabalhar na Hamilton, depois entrou na Petrobras, também que foi meu final. Aí eu fiz educação, depois fiz estudos sociais, através de estudos adicionais, tenho licenciatura em estudos sociais. E fiquei nisso, uma irmã foi fazer biblioteconomia, Lia Cerqueira Pacheco. E eu fiquei pensando, eu quero fazer medicina. Aí fui na Gama Filho para tentar, não podia. Depois eu fui tentar letras, passei em primeiro lugar, mas estava com problemas pessoais em casa e não. Entrei para Gama Filho. Como a Lia estava fazendo biblioteconomia, eu e a outras ir lá. Vamos fazer biblioteconomia também? Vamos. Aonde? Já foi FIEG. Olha, eu gostava muito de jornalismo, mas estava se abrindo o jornalismo como carreira feminina, sabe? Ainda havia algumas poucas adesões, mas eu gostava, eu sempre tive curiosidade de saber quem é quem, o que é isto, para que, a finalidade. Então eu acho que isso sempre isso a gente só encontrava nos livros. Naquela época nós só tínhamos o acesso ao livro ou ao cinema. Então eu acho que foi por esse caminho. Depois a minha mãe era amiga de Oséia Fernandes, uma das professoras da biblioteca, e eu achava a Oséia o máximo de inteligência. A Oséia falava sobre todos os assuntos, a Oséia sabia tudo, ela tinha um catálogo permanentemente na cabeça. Então, acho que foi o grande passo, foi esse. E eu também nunca pensei que eu, filha de um livreiro, contador, passasse a ser biblioteconomia. E com o maior carinho, eu dediquei mais da metade da minha idade à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tenho muito carinho. Eu, desde pequenininha, frequentava a biblioteca escolar da escola pública onde eu estudava. As bibliotecas escolares nos anos 60 funcionavam, existiam e funcionavam. E eu era uma menina muito pobre, de família muito pobre, minha família não tinha poder aquisitivo para adquirir livros ou para oferecer alguma alternativa ao lazer de brincadeiras de rua, como eu fazia. Então ler era o meu recurso viajar. E eu achava extraordinário aquela senhora na biblioteca e que tinha acesso aos livros antes de todo mundo, né? Embora ela não fosse bibliotecária, a imagem que eu tinha era da pessoa que trabalhava na biblioteca. E foi assim, em todo o meu primeiro grau, no segundo grau eu era muito tímida, muito assim reservada. E no segundo grau eu fiz curso técnico de redator auxiliar, que eu ganhei uns 2 ou 3 concursos de redação no estado do Rio de Janeiro, né? E aí os professores de português sempre achavam que eu devia fazer jornalismo. Que eu escrevia bem, que eu devia fazer jornalismo e tal. Mas como eu era uma frequentadora assídua de biblioteca, eu me encantei com a biblioteconomia. Eu tinha um encantamento com alguma coisa que lidasse com o antigo. Que eu sempre gostei de ler
literaturas de catupada, de castelos, que tinham aquelas descrições minuciosas de ambiente, de mobiliário, de vestuário, porque era uma oportunidade que eu tinha de ver aquilo que eu não tinha acesso pessoalmente. Eu via através da literatura. Não havia concurso nessa época para as cadeiras, né? Então, uma vez eu concluí o curso em 67, me formei pela Biblioteca Nacional, chamavam-se Cursos Superiores da Biblioteca Nacional, né? E eu me formei e recebi um convite pelo próprio diretor da Biblioteca Nacional, que era o professor Adonias Filho, um grande escritor baiano, que naturalmente, como um acordo com o professor Lousada, que era o professor da História do Livro das bibliotecas, me recomendou e eu tive essa honra de ser a sua assistente, né? E era esse o título inicial. Depois houve uma migração. A migração, eu digo assim, houve uma mudança da biblioteca. Nós saímos para a rua Washington Luiz, que era um casarão. Nós saímos do porão, fomos para um casarão. O nível da entrada dos cursos era o nível da Rua do México. Portanto, não era porão. É porque não eram quadrados, não havia, eram todos ovais, ovaladas. Então eu acho que isto caracterizava um pouco. E acho que se fez um romantismo atrás disso. Porque não era o piso alto da biblioteca, né? Não tinha mais do que 2 metros e pouco, que naquela época até os prédios residenciais tinham 3 metros de altura, né? Então eu acho que, mas olha, se era porão, eram muito interessantes. Depois dali nós saímos para Xavier Sigot. No Xavier Sigot já era a FEVIERGE, porque já era a Federação das Escolas Federais do Rio de Janeiro. E finalmente, depois, essa junção dessas escolas federais, das quais fazem parte medicina e cirurgia, museologia, arquivologia, nutrição e tantas outras, se reuniram formando a Universidade do Rio de Janeiro, né? A Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu fui, em princípio, em 1974, né, selecionado para ministrar disciplinas dentro da matéria, na época, sob a regência do professor, escritor acadêmico Josué Montello, literatura e referência literária. Era essa a matéria. Então eu tive a oportunidade de trabalhar a partir de 74, sempre com as turmas da manhã, né? E eu tive desde cedo, quer dizer, muita empatia, né, com a escola, com a própria profissão do bibliotecário, quer dizer, com os alunos que buscavam essa qualificação. Naquela época ainda era FEFIEG, Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara, né? Quer dizer, em 74 eu fui, como eu falei, selecionado, né? Mas eu só fui nomeado, né, em janeiro de 1975. Quer dizer, isso significa que eu estou há 41 anos, dentre outras atribuições ou atribulações, ministrando aulas para os alunos da escola de biblioteconomia. Eu exerci com muito amor as minhas disciplinas, com muito amor. Para mim, até hoje, quando eu chego ali perto da sala de aula
eu fico muito comovida e querendo entrar e talvez dar uma aula. Então, as minhas disciplinas foram História do Livro das Bibliotecas, depois recebeu o nome de Produção do Registro do Conhecimento, 1 e 2, depois voltou outra vez. História da Arte, que eu também amo de paixão, fiz vários cursos avulsos pessoalmente, sempre visitei museus, convivi com muitos artistas pessoalmente. Minha mãe tornou-se um membro da Academia de Belas Artes, pela arte dela de pintora e de escultora. E, então eu sempre fui envolvida por esse mundo. Eu queria aprender mais, queria conviver para poder transmitir aos meus queridos alunos, porque eu amava dar aula. Dar aula para mim não era um trabalho, como dizem. Você trabalha onde? Não. Eu ia para um ato de entrega. Como eu dizia, eu era uma narradora. Às vezes, uma narradora que sentia que, naquele momento, se eu notava que os alunos estavam um pouquinho já cansados, eu contava uma brincadeira para voltar. O dia era feio, não, vamos agora pensar. Então, sempre dei aula com muito amor. Agora, eu procurava me preparar. Eu ia, sempre preparava minhas aulas, fazia um roteiro. Outras disciplinas que eu tive a honra de ter sido convidada para lecionar foi Introdução à Cultura Brasileira, Introdução à Realidade Urbana Brasileira. Essas foram disciplinas que eu pude lecionar, né? Eu dei bibliografia 1, 2 e 3. Bibliografia 1 era o histórico da bibliografia que tem hoje. Bibliografia 2 eram as bases de dados. Bibliografia 3 era fontes especializadas. Juntaram as bibliografia 2 e 3, eu participei desse evento, mas agora eu refaria tudo isso aí para enxugar um pouco mais. Depois eu, baseado na experiência que eu tive na Petrobras, de geopolítica, gestão, informação, criado o eixo 3 da biblioteconomia recente, eu passei para o eixo 3 da biblioteconomia, gestão. E criei a disciplina Gestão, Estratégia da Informação e do Conhecimento, baseada na minha experiência. Então, a disciplina que eu mais gostei de dar foi Fontes Especializadas de Formação e Gestão do Conhecimento, que foi a disciplina que eu criei e fiquei dando até agora, 7 anos, só eu. Eu tenho até uma historinha interessante sobre a minha experiência como acadêmica aqui no Rio. Acho que eu já contei para alguns de vocês. Eu dou aula de História do Livro das Bibliotecas há muitos anos. Houve um tempo que eu já dei aula de classificação e catálogo alfabético de assunto, porque eu trabalhei na seção de classificação um tempo na Biblioteca Nacional, não tinha professor, e já dei aula de OAB, porque eu era a única professora de OAB por conta da minha formação também na área de administração, meu mestrado em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas. Mas eu lembro que eu tive um aluno de HLB1 que eu não o vi na turma de HLB2. E um dia, passeando no centro da cidade, eu o encontrei na porta de uma biblioteca e o saudei. Nossa, cadê você? Você não é meu aluno esse semestre, não? E ele disse, não, professora, eu estou fazendo aulas agora com o professor Cataldo. Aí eu falei, nossa, que interessante. O professor Cataldo é um ótimo professor, você vai gostar de ter aulas com ele. Professora, o professor Cataldo usa muitas imagens. Ele faz muitas projeções. Eu falei, é verdade, ele tem uma técnica didática diferente da minha. Aí o aluno voltou a dizer, professora, eu ousaria dizer que o aprendiz está a superar o mestre. Aí eu olhei para ele e falei, esta é a ideia. Se o aprendiz não superar o mestre, como a ciência vai avançar? Uma relação com meus alunos de grande afeto, Eu posso dizer sem medo de errar. Se eu encontro alguém na rua, é alguém que vai se jogar nos meus braços, eu fico até comovida, porque isso é uma coisa, não há salário que pague. Não há salário, você conquista isso, não é? É tal coisa, você ajudou a formar tanta gente
né? Eu conheço alunos que trabalham em bibliotecas mais diversas, né? Que passam por bibliotecas universitárias, bibliotecas especificamente jurídicas, que funcionam, inclusive, no próprio espaço, nos espaços do Poder Judiciário. Tem alunas que são professores, são bibliotecários que atuam na biblioteca, no centro, por exemplo, no centro cultural vinculado à Academia Brasileira de Letras. Então você tem uma gama tão variada de profissionais, né, que é difícil eu te dar assim essa resposta. Mas eu torno a frisar. Eu acho que uma aluna que realmente marcou a minha trajetória como professor, né, e é uma coisa emblemática mesmo, é a professora Maria Tereza, né, sem dúvida alguma. Por que, professor? O que a fazia se destacar? Porque ela tinha, como é que se diz, ao longo, vamos dizer, das atividades que ela veio desenvolver comigo, né, especificamente, ela como que redescobriu, reacendeu a paixão que ela já tinha, de fato, pela literatura brasileira, né? E ela tinha em mim muitas vezes assim, uma pessoa, um guia, no caso, para orientar talvez a cabeça dela um pouco melhor a escolha das obras no campo da literatura, que é brasileira e não brasileira, né? E ela realmente ela se entregou ao estudo da minha disciplina de uma forma incrível, né? E ao mesmo tempo você vê, ela tinha um interesse muito forte por uma determinada área técnica, que era a catalogação. O meu prazer foi ajudar os estudantes. Outro dia me chamaram de mãezona, mas realmente eu me realizo muito na Unirio, apesar de às vezes não transparecer. Talvez a minha exigibilidade seja porque meu pai era português, eu sou neta de português e árabe, libanês, e tenho índio para da minha avó. Não conhecia avós. Tenho uma irmã de 87 anos. Mas, de qualquer maneira, eu estou aqui para dizer que muito me satisfez a Unirio, muito me apraz ajudar os alunos e sempre ajudarei de qualquer forma, em qualquer momento. Então, a minha relação com os alunos até hoje é inesquecível. Meus alunos, hoje tem muitos deles na Biblioteca Nacional, dirigindo. A Ana Virgínia, ela hoje é professora responsável pela disciplina, junto com o professor Fabiano, né? É Fabiano? Fabiano Cataldo. Isso, Fabiano, que é muito também preparado. E ela hoje dirige ali a seção de obras raras, né? Então, Marli Soler dirigiu uma biblioteca, Elizabeth Carvalho, que foi a gerente regional da IFLA, ela se formou um ano antes, mas é uma grande bibliotecária também. E na Biblioteca Nacional tem vários ex-colegas, ex-alunos. Eu acho que tem coisas que os livros eletrônicos vão segurar. Eu ouvi até o Arthur Chechel, da Biblioteca Nacional, tinha um encontro de 4 às 4. Era todas as quartas-feiras, às 4 horas da tarde. O Chechel uma vez foi fazer E ele se surpreendeu. Eu achei até desconfortável, embora eu goste muito do Chechel. Ele disse: no futuro,
os nossos netos, as gerações futuras, vão passar por uma biblioteca e vão dizer: o que é isso? Eu acho que não. Porque eu acho que os livros vão perdurar a estima. O meu livro predileto, os livros que eu mais amei são do Thomas Mann. Eu amo a Montanha Mágica e os Buddenbrook. Quando acabou os Buddenbrook eu até chorei. E agora eu estou com um... Bom, então eu acho que não há como você se desapegar. Não tem como acabar o livro. Você pode não ter mais, as famílias podem não ter mais um cômodo, uma casa que permita você estabelecer uma biblioteca. Mas você vai sempre consultar. Você vê o número que nós temos aqui na biblioteca aqui embaixo. Permanentemente nós temos movimento. Isso me encanta. Aqui é capaz deles conversarem mais aqui embaixo na biblioteca do que lá fora no campus. Porque um está no celular, o outro está preocupado, é porque o horário, porque eu vou sair, compreendeu? Então eu acho que o livro não vai perder o seu encanto. Eu torço para que não perca. Eu acho que tem coisas práticas, sabe, que estão mudando sempre, que você pode botar isso dentro de uma praticidade. Mas o livro, como instrumento de cultura, de época, eu acho que não passa. Você acha que você vai conseguir ler Balzac, ou Flaubert, ou Shakespeare? Aonde? No tablet? Qual é a graça que tem você ler Shakespeare no tablet? Vai te dar até um ler. O futuro da biblioteconomia é hoje e todos os dias. Eu questiono muito terminologias de moda que aparecem assim, a biblioteconomia do futuro, biblioteconomia 2.0, biblioteconomia 3.0. É só mudar a tecnologia que o 2.0 fica defasado. Eu quero saber, a biblioteconomia fica? Não fica? Porque os fundamentos da biblioteconomia, como o próprio nome diz, são fundamentos. Podem, daqui a décadas, as pessoas ainda vão citar Ranganatha, vão citar Lê, e eu tenho esperanças que as pessoas citem a Virginia Pinheiro. Então não existe um futuro para a biblioteconomia. O que existe é o presente da biblioteconomia, porque a biblioteconomia evolui com o tempo. E a biblioteconomia, assim como a biblioteca, ela não é hoje o que foi ontem nem o que será amanhã. Porque o que existe é o hoje biblioteconômico, é o bibliotecário do hoje, é a literatura do hoje, é a ciência hoje, que não será mais a mesma amanhã. Então a biblioteconomia é uma profissão, a ciência da biblioteconomia é uma ciência em constante mutação de um processo natural de evolução. Mesmo que a gente experimente a sensação de involução, vez por outra, essa evolução ocorre naturalmente. Então não existe o bibliotecário do futuro, existe o bibliotecário do seu tempo. O que pode existir é bibliotecários defasados com o seu tempo, bibliotecários desatualizados com o seu tempo. Se eu não leio e se eu não estudo, cotidianamente eu amanheço defasada com o meu tempo. Okay? Então a biblioteconomia é a biblioteconomia do hoje. Ela é a ciência do presente, de um presente interminável, tá? Um presente que não tem fim, um presente que começa todo dia.